Olá, pessoal. Olá, acadêmico. Olá, acadêmica. Tudo bem? Como vai você? Tudo certo? Estamos aqui para o nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula ao vivo da disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. Estamos aqui, com o curso de Filosofia e Sociologia juntos, aproveitando essa aula, esse debate. Eu espero que vocês estejam gostando desses nossos encontros, dessas aulas ao vivo, que vocês estejam aproveitando e sendo muito produtivo para vocês esses debates, essas conversas, esse aprofundamento, né? Porque a aula ao vivo aqui é o momento de aprofundarmos cada vez mais o conteúdo. Não se esqueça, você já tem o seu livro da disciplina, que é a sua base conceitual, tem as aulas conceituais, mas você também tem agora aqui as aulas ao vivo, que é o momento de aprofundamento, que é o momento da gente ir sempre além do conteúdo, para estar sempre te auxiliando ali para a realização das atividades, né? E eu já aproveito, antes de chamar a professora Samantha aqui para o nosso terceiro encontro, gostaria de passar uns recadinhos a vocês, né? Antes de tudo, sejam bem-vindos. Não podemos esquecer da nossa saudação, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Eu gostaria de informar para vocês se atentarem ao prazo das atividades, fiquem de olho, principalmente atividade de estudo 1 ali, se atentem ao prazo, olhem, façam certinho. Se tiver dúvida, procure o mediador, através do Fale com o Mediador. Não se esqueça. Foco, pessoal, foco que vai dar tudo certo. Se tiver um pouquinho difícil, ali, dificuldades, não esquenta, relê a questão, lê a questão de novo, busca no material. É isso mesmo, as primeiras atividades, pode ser um pouquinho pedreira, mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Vocês são extremamente capacitados para isso. Então, recado, atente-se ao prazo das atividades, pessoal. Fiquem de olho nisso, não deixem passar, porque as atividades são o que compõem a sua nota, né? Inclusive, até aproveito, muita gente chega e me pergunta, né? Ah, se eu não assistir a aula aqui, eu vou tomar falta? Ah, tá, como que é a contabilidade de faltas aqui no EAD? No EAD, pessoal, o sistema de faltas é um pouquinho diferente. Ele contabiliza todo o seu engajamento no curso, a sua participação no fórum, seus comentários no vídeo, sua participação. Por mais que você não está assistindo a aula ao vivo aqui agora, você pode assistir ela por demanda depois, que isso também contabiliza. O importante é que você aproveite. Mergulhe nesse universo do conhecimento, mergulhe nesse universo que está aqui à disposição de vocês, pessoal. E vamos lá então, né? Acho que já estou falando demais aqui. E durante a aula, um último recadinho, durante a aula, no período do decorrer dela, eu vou estar liberando a enquete da aula no chat para vocês. Acessem o link, preencham a enquete. Essa enquete só está valendo durante o período dessa transmissão ao vivo aqui, tá, pessoal? E é muito importante o feedback de vocês. É extremamente importante porque é fino, digamos assim, porque a gente consegue, assim, moldar o curso de acordo com vocês, né? Já estou percebendo aqui muitos de vocês já desejando boa noite, uma ótima noite a todos, que tenhamos uma excelente aula. E para a gente ter uma excelente aula, a gente tem que ter a participação, digamos assim, da estrela da noite hoje, que é a professora Samantha. Vou estar chamando ela aqui. Professora Samantha, seja bem-vinda ao nosso terceiro encontro aqui com os alunos de Filosofia e Sociologia. Tudo bem? Boa noite, como vai? gente. Boa noite, professor Lucas. Boa noite a todos os alunos que estão chegando, tanto de Filosofia quanto do curso de Sociologia. Eu espero que a gente tenha uma noite, né, produtiva e que a gente consiga também, através aí do tema trabalhado, esclarecer algumas dúvidas, né? Como o professor Lucas bem colocou, a gente, né, tem um processo de atividade, né, correndo, então a gente vai tratar um pouquinho de alguns assuntos que talvez sejam pertinentes, até para ajudar vocês um pouco nesse processo de aprendizagem, também de resolução das atividades, enfim. Então, o que podemos esperar dessa aula de hoje, assim, nesse decorrer, né, conceitual? Qual que seria o que podemos esperar de hoje, professora? Olha, Lucas, hoje o que eu resolvi trabalhar, né? Como a gente tem bastante conteúdo ali no livro de fundamentos, os alunos têm as aulas conceituais, né, dando um aparato ali seguro, bem trabalhado, nos conceitos ali, né? Nessa aula ao vivo, que é a nossa terceira, eu resolvi trazer a teoria do Marx, né? Mas não só o Marx, né? Eu resolvi aliar também a discussão de, né, produção de mercadorias, né? E consumo também, porque na unidade 5 do livro de vocês, gente, aparece a questão da cidadania, né? O importante, como participação social, política, mas a gente vai tentar dar um outro olhar, até um pouco mais antropológico, com o Nelson Conklin, que é um antropólogo. Então, a gente pega o clássico, traz para a realidade de hoje
e fala um pouco de um assunto que é consumo, né, Lucas? Bem presente. Nossa, É bem o tema presente. das É décadas isso aí, aí, né? Se consumir de trazer, mais, consumir de menos, o que que exatamente, a gente aplicar esse faz? conteúdo que a gente vê na nossa sessão intelectual de gabinete. E eu que já falei muito, me despeço aqui, vou estar aqui no feedback, olhando o chat com vocês, pessoal interagindo aqui com vocês também, dúvidas, vão mandando aqui no chat, vou respondendo. Professora Samantha, vou estar colocando aqui para você seu campo de trabalho aí e até daqui a pouco. Obrigada, Lucas. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Tudo bem com vocês? Tem bastante gente chegando, às vezes eu não consigo ver, né, todo o chat, mas eu quero hoje, porque sempre eu passo correndo tô correndo a barra aqui, vendo que todo mundo que está aqui, sejam muito bem-vindos. Gente, então vamos lá. Fundamentos sociológicos e antropológicos, nossa terceira aula. Karl Marx e Nelson Canclini, produção, consumo e cidadania. Temáticas da modernidade, temáticas importantes. Uma tentativa da gente aqui nessa aula trazer o clássico, né, pessoal? A teoria clássica do Marx, na verdade, aliada a uma discussão de consumo moderna. E um tema de cidadania que vocês têm presente também no livro, mas apresentando a cidadania de uma forma um pouco diferente, que é vista, que é discutida. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O Marx é um teórico do século XIX ali, que está vivenciando o período da Revolução Industrial, como a gente tinha trabalhado lá na nossa primeira aula, e ele está tentando falar sobre os dilemas da sociedade, né, moderna. Lembra que eu falei que o marco ali da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, a gente entra na modernidade e com ela tem todos aqueles dilemas que os sociólogos iriam tentar resolver. O Marx é um deles, né, dos clássicos, vamos dizer assim. Só que o Marx, ele traz, na verdade, uma teoria econômica bem pesada em relação, pesada assim, no sentido bem densa, em descrição mesmo, no livro do Capital. Em outros livros também faz algumas discussões sobre classe, Estado, de uma crítica realmente àquela sociedade produtiva que estava a nascer. Só para situar vocês aqui nesse primeiro momento. O Canclini já é um antropólogo argentino recente do século XX, que traz um pouco essa noção do tema de identidade, de consumo, de cidadania, de como nós estamos produzindo um pouco esse lugar que nós ocupamos no mundo, se esses símbolos, esses signos, né, que nós temos presentes na realidade social, quanto eles importam para a gente, para a nossa vivência, o quanto eles nos fazem ter senso de pertencimento à sociedade. Ok, pessoal? Então, um pouco isso que a gente vai trabalhar, mas, claro, separadamente eu vou caracterizar o que é da teoria de um autor e de outro, só para a gente trazer essa evolução mesmo do modo de pensar produção, consumo, cidadania, mercadoria, sistemas produtivos, ok? Então, vamos lá. A frase do Marx que eu trago aqui, ele diz lá no Capital, lá no começo, quando ele quer falar sobre mercadoria. Então, vamos pensar que nós não estamos falando de mercadoria hoje, né, que a gente está cercado de mercadoria, a gente está cercado de mídia, a gente está de propagandas a todo tempo, né, a gente vai pensar que a gente está lá no século XIX, discutindo, né, teoricamente, uma relação do que é produzir certas mercadorias naquele boom da Revolução Industrial, ok? Então, ele diz assim, à primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, uma coisa simples do cotidiano, né? Como a gente pode ver ela hoje? Sei lá, eu comprei um telefone, né? Eu comprei uma camiseta, né? Eu adquiri bens, né? Sei lá, eu comprei um relógio, né? Mas imediatamente, e ele diz imediatamente compreensível até, né? Porém, mas, né? Vamos dizer assim, entretanto, ela tem um caráter misterioso. Ele coloca assim para a gente, né? Ou seja, ela tem algo a mais que a gente não vê, que a gente não consegue enxergar nela, né? E eu vou deixar vocês com essa citação um pouco, porque a gente vai descobrir o que a mercadoria tem que a gente não vê geralmente na nossa vida cotidiana, ou que a gente não pensa a respeito, ou que o Marx vai nos ajudar a refletir sobre o que a mercadoria, né, tem aí de intrínseco, né, vamos dizer assim, na sua natureza, na sua concepção. Ok, pessoal? Então, tá. Eu trouxe essa imagem aqui, gente, para a gente falar um pouco, né, de consumo. Então, eu, né, explanei a questão do Marx, a gente segura aquela citação do Marx,
Mas eu quero, na verdade, o primeiro problema que nós temos aqui, que eu sempre abro a aula com um problema, para que vocês participem, é a questão do consumo. Se consumo é cidadania. Eu gostaria que vocês participassem assim, com a gente no chat, até mesmo, né, se quiserem fazer perguntas, se vocês já têm alguma dúvida, mas também, nesse momento do problema, é com comentários também. Durante a aula, a gente vai tentar trabalhar depois com as teorias, um pouco mais de perguntas, porque essa temática do Marx também é um pouco, talvez, assim, um pouco mais difícil de ser assimilada por alguns alunos, ou outros já têm contato, então a gente vai trabalhar mais as perguntas. Mas, nesse momento, o que vocês acham que consumo é cidadania? Né, porque a gente tem uma noção de cidadania de uma maneira bem diferente, né, da interpretação, assim, né, a gente acha que cidadania é de participação social, de voto, né, de direitos mais políticos, às vezes eu vejo, né, apesar que a gente conduz também a questão da educação, até porque nós estamos numa disciplina que adentra o campo da educação, de que cidadania também é acesso, né, à escola, ao espaço público, vamos dizer assim, na verdade, também pode ser a sistema de saúde, como nós temos o SUS, né, nós estamos vendo esse momento de pandemia. Então, cidadania é você colocar, né, vamos dizer, você dá a um ator social o direito de participar integralmente da sociedade do que ela nos oferece. Vamos colocar um pouco dessa maneira. Só que nesse rol de elementos que a gente está acostumado, a gente nunca pensa se consumo é cidadania. Porque o consumo, gente, como que nós vamos pensar hoje? Assim, a gente produz tanta mercadoria hoje, o processo de produção ele evoluiu muito, não é verdade? Nós vamos ver isso agora com o Marx. Ele evoluiu muito, ele é muito mais flexível, adaptável, a acumulação também muda de figura, de forma, né? Mas é muita mercadoria, né? Então, às vezes, nós podemos também trazer outra problematização que também permeia a sociologia, que é se a gente consome demais, se o planeta vai aguentar, que daí adentra uma área da sociologia ambiental, sustentabilidade social, ou mesmo de trabalhar se isso é um problema mesmo até da sociedade moderna, no sentido de nós estamos nos afeiçoando demais até a nossa área emocional e afetiva, em produtos, né, e não mais em relações sociais, devido à sociedade que a gente vive, a globalização, o processo de globalização que traz essa individualidade, né, um pouco mais exacerbada, até mesmo essa produção, essa vivência que nós estamos tendo agora com o Covid, em que o contato coletivo, né, que a gente viu lá com o Durkheim, a questão da coletividade, ela se torna mais difícil. Então, nesse momento, a gente vamos dizer assim, a gente se agarra no que nós temos. Né? Inclusive, antes da gente passar essa parte, queria devolver um pouco dos comentários de vocês para o Lucas, a gente vive muitos debates hoje da sociologia do trabalho, de diversas outras frentes da sociologia, vamos dizer assim, a gente trabalha que hoje nós vivemos numa sociedade de serviços, de bens de serviços, né? Muito mais do que antes. Então, se a gente pensar, ou vocês pensarem aqui comigo agora, vamos refletir, o que está na nossa conta, vamos dizer assim, né, do cartão de crédito, o que a gente gasta? Né? Quais são as despesas que a gente coloca? Muitas vezes, às vezes, será que elas são despesas não são básicas, né? Será que a gente exagera? Então, a sociedade praticamente é bem de serviço. Isso já tem livros identificando que a gente vive de bens e serviços. E o novo proletariado, que é esse que a gente vai tratar com o Marx, ele não é o proletariado lá do Marx, ele já é um proletariado de bens de serviço. Ele já essa indústria, vamos dizer assim, que mais vamos dizer assim, engloba os trabalhadores. Então, eu tenho uma plataforma de streaming, eu tenho uma conta de um serviço de um pacote de música, eu pego um Uber, eu peço uma comida porque eu não quero fazer agora, eu pago um pacote para que eu receba livros na minha casa, né? Não sei o que mais, que tem tantos serviços, gente, né? A gente está cercado, assim. Então, aquelas despesas básicas, elas se assentam ali, de sobrevivência, e o resto vai de acordo da identidade da vida de cada um e da situação de classe, né? E do poder aquisitivo de poder consumir esses serviços que cada dia mais estão mais baratos, ok? Lucas, você está aí? Eu vou tentar ver, não sei se tem alguns comentários, não sei se a gente...
Temos bastante comentário em relação desse ponto com consumo e cidadania. Temos um comentário, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, até que falaram que é um pouco estranho pensar na relação entre consumo e cidadania, né? Mas logo Uhum. após já começou o debate justamente falando sobre a imposição, acho, do capitalismo, né? Como que ele vende a cidadania relacionado a isso. Aqui, ó, é um pouco Ao consumo, no caso. Ah, pensar o consumo como cidadania, né? Essa imagem que a gente tem. aham, Mas também temos os é muito comentários difícil. que vão relacionando muito com a necessidade do comprar, que é preciso ter um consumo consciente, e também sobre essa forma como o capitalismo nos coloca. Olha só, temos ali, acredito que nesse sistema capitalista o consumo pode ser vendido como uma cidadania, né? Acho que a transformação da cidadania enquanto um produto de venda mesmo, venda e consumo, né? Consumo Vendida de é uma ótima palavra, vou até guardar. Tem um outro comentário que estava ali que eu acho que falou sobre produtos locais também, né? As pessoas sim, criando alternativas de burlar, vamos dizer assim, um sistema muito maior do que a gente, dessa produção local. Não sei se é o Reinaldo, né? Comprar produtos locais. Né? Existe esse movimento também do local, né? Para que pequenos produtores sejam valorizados diante de um dinamismo muito forma grande de do cuidar e ajudar capital, as né? outras Vamos dizer, pessoas. né? E acho que ainda mais na Páscoa agora, a gente que está chegando nessa data, a gente já passa no mercado e já vê diversos ovos e também já começa o pessoal da produção local aí produzindo, fazendo, né, vendendo o seu produto. Tá. Então tá bom, gente. Então agora, tendo uma dimensão que vocês têm, eu vou tentar argumentar, não argumentar, porque isso é teoria, né? Não é minha opinião, mas nós vamos conduzir um pouco o processo de produção, como que ele começa, o que nós vivemos hoje e como que a cidadania, né, pode se apresentar, né, assim, nessa característica do consumo, tá bom? Então vamos continuando aqui, porque daí fica mais fácil. Bom, vamos pegar e entender como tudo isso começa, esse processo acumulativo mesmo, né? Se a gente pensar na teoria do Marx, né, ele vai dizer que os animais, né, a gente pegando a natureza naquele momento em ponto de partida, os animais eles consomem para necessidade imediata, né, eles não acumulam tanto como a gente, né? A gente pode até, sei lá, né, um biólogo explicar que alguns casos de alguns, né, animais, ver num programa, né, só disso, National Geographic lá, que pode ser que eles criem, claro, estratégias de sobrevivência em certos períodos de seca e tal, mas geralmente o ser que constrói essa acumulação demasiada somos nós, enquanto seres sociais, né? E, de certa forma, né, humanos, né, animais também, mas com uma outra característica racional, vamos dizer assim. Então, a gente acumula, né? Então, por Marx, esse já é um ponto de partida de diferenciação. Olha, os animais não acumulam, nós acumulamos, né? A gente, de certa forma, a gente não precisaria acumular tanto, né? Talvez a gente precise, não, talvez não, a gente não precisa acumular tanto, a gente pode comprar comida suficiente ali para aquele momento, claro, se a gente não soubesse, vocês vão entender, nesse sistema. A gente pode, né, sei lá, viver com o básico, com aquilo que é necessário, né, mas a gente acumula. Então, nós somos a única espécie que faz isso, né? E por quê? Porque nós inventamos, vamos dizer assim, um sistema de acumulação primitivo lá atrás. Isso não é de agora, não. Vamos dizer assim que a gente meio que inventou. Mas antes da gente passar para isso, aqui eu já apresento um pouco a noção de trabalho que o Marx traz lá no começo do livro dele, do Capital. Para ele pega essa questão da natureza para falar assim, olha, o trabalho é uma troca, um intercâmbio do homem com a natureza. Esse é o conceito do Marx de trabalho. Então, é como se assim, começou dessa maneira. Eu ia na natureza, vamos colocar lá nos séculos passados, né? A gente tomava contato lá com uma árvore, né? Para tirar uma madeira dali. Eu colocava a minha força de trabalho, eu descrevo exatamente dessa maneira, e através dessa força de trabalho eu tinha um retorno disso, né? Como forma de, não de mercadoria, tá? Não de mercadoria, mas como forma de existência social, de sobrevivência ali, né? De troca em relação à natureza, uma troca até então pacífica, né? Esse é o processo. Então, nesse sentido, o homem também se recriava, o Marx dizia, porque no processo da natureza ele se recriava, ele tinha uma relação de trabalho que era daquela maneira e ele se modificava com aquela relação de trabalho, né? Porém, a relação de trabalho muda,
quando a gente começa a viver, né, uma forma de sistemas produtivos, né, em que a gente inicia um processo de acumulação primitiva, que é exatamente a separação do produtor dos meios de produção, ou seja, o trabalhador dos meios de produção, né? Então, nesse sentido, o trabalhador, ele perde, né? Ele é separado dos meios de produção, mas a gente vai ver isso quando eu vou falar como que isso, né, vai acontecer. Então, tá bom, a gente é um ser acumulativo, nós criamos esse sistema de acumulação. É por isso que nós vamos gerando as necessidades a cada momento. O próprio sistema acumulativo, ele vai gerando necessidades que, na verdade, a gente talvez nem teria, mas que a gente vai gerando porque a gente precisa consumir mercadoria, precisamos produzir mercadoria, né? Então, essas necessidades, elas são historicamente produtos da nossa própria existência social. É o que o Marx está dizendo, né, quando ele define esse processo inicial de acumulação primitiva. Ele fala, olha, esse é um processo histórico, né? Nós estamos produzindo dentro da nossa existência social. Depois, esse processo adquire um nome, né, na verdade, de materialismo histórico, que os teóricos vão tratar. Por quê? Porque é justamente essa produção histórica social por meio do quê? Da análise de uma teoria econômica que se assenta para ele, né, o processo acumulativo, numa relação material, de bens materiais, de meios de produção, né, de donos de produção, de meios produtivos e de proletários, de quem trabalha, de trabalhadores. É por isso que a gente diz que é uma teoria, né, que a gente fala um pouco sobre o materialismo histórico do Marx, né? Então, tá, a gente inventou essa produção e a gente tem inventado ela cotidianamente. Ela só aparece para a gente diferente agora, né? Então, aqui eu trouxe uma foto, por exemplo, uma imagem, na verdade, da Black Friday, assim, né? E de vários mecanismos, signos que a gente recebe a todo tempo no mundo social, em que a gente vai pegando e calculando a nossa vida em termos de mercadorias, né? De se eu adquiro ou não adquiro. Não é nem mais uma noção, na verdade, do que a gente precisa. A gente já perdeu um pouco esse passo. É muito difícil a gente distinguir, vamos dizer assim, né? Então, nós inventamos um modo de consumo produtivo e acumulativo que ele está, o quê? Nesse momento, desenfreado, né? Porque isso foi-se da acumulação que primitiva, que começa lá na passagem feudal, lembra que a gente viu na primeira aula, do feudalismo com o início ali do capitalismo do século XVI e XVII, mas depois do estudo do capitalismo e da Revolução Industrial ali no século XIX, hoje, do século XIX para cá, os mecanismos de produção se alteraram e os modelos produtivos também se alteraram significativamente. Então, a gente produz muito mais mercadorias em menor tempo, né? Até porque nós temos o uso de tecnologias, né, gente? Então, tá bom. O que mais? O Marx vai dizer que a produção cria consumidores, ou seja, eu não vou produzir para ninguém comprar. Olha bem o que eu estou dizendo aqui. Aí a gente vai falar das questões do campo ideológico, que o Marx vai trazer na superestrutura da sociedade, que eu vou demonstrar para vocês. Para ele, nós temos a estrutura e a superestrutura, né? Cada campo tem os seus elementos a serem trabalhados ali. O campo da ideologia é um campo da superestrutura, né? Ele não está exatamente assentando a maneira que nós produzimos mercadoria, né? Ele não está assentando a maneira que nós, né, produzimos, mas ele está coaptando ideias, né? Sobre, eu crio produção, eu preciso consumir. Então, isso para o Marx é também tão quanto importante produzir, né, mecanismos de mercadoria, né, para produzir mercadorias, meios produtivos, o trabalhador ali trabalhando, como também eu preciso criar a ideia de que eu preciso consumir, ok? Então, lá no século XIX, o Marx já via um pouco isso dentro da sociedade, né? Vamos lá. Ele também vai dizer, gente, que nós vivemos um mundo onde as relações produtivas encontram-se prontas em um mundo global, né? Por que ele fala isso? Ele quer dizer que quando a gente chega ao mundo, a gente já tem mecanismos produtivos estabelecidos, né? A gente não vem ao mundo podendo fazer tudo, não, eu sou, né, um papel em branco aqui, eu vou produzir, eu vou trabalhar de certa maneira, eu tenho a minha emancipação. Não, nós perdemos a nossa emancipação faz um tempo, segundo Marx, justamente quando a gente adentra esse processo capitalista. É um pouco isso que ele diz, né? Ele também, aqui nesse momento, ele traz essa ideia de relações de produção que se encontram prontas,
Porque quando o Marx cria um pouco a teoria dele, depois até o Lucas pode complementar isso quando a gente for discutir um pouco no final, né, guardar um tempo no final, que ele se basa na filosofia do Hegel lá, ele conversa com a teoria do Hegel para criar, né, da dialética, para criar essas dicotomias também que ele traz em contraste, né, de meios de produção, né, de proletariado, né, de burguês e proletariado. Só que a crítica dele é que os jovens idealistas, né, segundo ele, hegelianos, eles não enxergavam o mundo social como ele é. Para o Marx era um pouco abstrato, era um pouco surreal aquilo lá que eles enxergavam. Para o Marx, eles diziam assim, a gente traz a vida para a vida real, e na vida real a gente vai ver os mecanismos de produção, a gente vai ver trabalhadores sem meios produtivos, então eles são obrigados a vender sua força de trabalho com um salário baixíssimo, né? E eles acabam, vamos dizer assim, criando um mecanismo de lucro, né, exorbitante para os donos de capitais. Então, é como se o Marx dissesse assim, e a teoria do Marx, ela esboça isso para a gente até hoje, é como se ele dissesse para a gente não ter ilusão muito no mundo em relação aos mecanismos produtivos, porque eles já estão todos, vamos dizer assim, eles possuem um pouco donos, vamos dizer assim, né, eles já estão um pouco alicerçados em mecanismo para que certas pessoas, vamos dizer assim, gente, é uma teoria, ganhe e outras se mantenham no mesmo lugar. Ok. Aqui, gente, né, a gente não pode passar, mas é uma indicação de um documentário, enfim, indústria americana, tem algumas plataformas de streaming, e que trabalha justamente como o mundo hoje, nesses processos produtivos, ele se torna global, né? Ali na figura anterior eu tinha colocado a questão da China e dos Estados Unidos, são as duas potências maiores do mundo em termos de produção de mercadorias, né? A imagem ali ao lado, a gente vê a produção de carros, né? Na verdade, são subsolo de armazenamentos de carros, né? De produção de carros, para você ver o tamanho que é a indústria automobilística hoje. Mas daí eu lembrei desse documentário porque ele traz um pouco essa questão que nós vamos trabalhar da identidade e de como no mundo global essas relações produtivas elas se transformaram, né? Porque nesse documentário, na verdade, a gente vai mostram como que uma fábrica chinesa ela vai para solo americano para produzir carros, né, dentro dos Estados Unidos, só que os trabalhadores eles são americanos mesmo. Então é como se eles tivessem que adaptar um mecanismo de cultura totalmente diferente deles, né? Ou seja, já tem todo um dilema político, né? Assim, um enfrentamento, na verdade, de duas potências que pensam diferente em relação às questões políticas, econômicas, né? E de liberdades até, mas a questão é esse confronto claro, né, de duas coisas evidentes: a transnacionalização, né, do capital, que hoje a gente compra uma mercadoria, a gente nem sabe de onde ela veio, né? Então a gente pode estar comprando, sei lá, um carro que está produzido, é um carro que está sendo produzido nos Estados Unidos, mas é um carro chinês, porque uma fábrica está lá. Depois que produzir, né? Então veja bem, é uma fábrica chinesa instalada nos Estados Unidos, onde trabalhadores americanos produzem e podem ser vendidos esses carros para a América do Sul. Então, você vê essa globalização, como que essa relação de consumo, da onde vem, para onde vai, quem produz, a gente, né, no mundo transnacional, né, da mundialização do capital, isso se torna imenso, ok? Ah, não, aqui eu apertei, mas não é para rodar, não. Espera só um pouquinho, gente. E travou. Isso. Peraí. Aliado a essa discussão, né, aparece aquilo que eu falei sobre lá, que eu abri nas citações, sobre a mercadoria, sobre o caráter misterioso, que o Marx havia dito. Então, eu tinha dito para vocês que nós não sabemos hoje mais onde a gente produz mercadorias, né? Então, o fetiche da mercadoria para o Marx, na verdade, é o quê? É uma relação de que a gente não vê exatamente o trabalho no produto. Guardem isso. Tem várias interpretações da questão do fetiche. Mas o fetiche é como se fosse assim, a gente não vê o produto do trabalho na mercadoria. E eu vou deixar isso bem claro para vocês. Por exemplo, eu vou comprar
sei lá, eu vou comprar um iPhone, eu não sei quem fez, eu não vejo o trabalho, eu só vejo ele, em certo momento, em a capacidade que ele tem de satisfazer as minhas necessidades pessoais perante uma sociedade em que ter um Apple é uma coisa significativa socialmente para a minha relação de classe. Pronto. É isso que eu penso. Ninguém vai ficar pensando, a não ser que a gente reflita muito sobre a teoria e sobre os processos produtivos, que ele pode ter sido feito aonde? Sei lá, na Indonésia, ele pode ser feito em que fábrica, em que lugar, com menos impostos, né? Que tipo de trabalho é esse? Quem está ganhando com isso? Quem são os donos dessa fábrica? Né? Isso eu estou dizendo uma marca. Enfim, gente, isso acontece com todos. Não vou ficar colocando marcas aqui, porque não é nem, né, ético. Mas, assim, vou comprar uma bicicleta, né? Agora tem essa questão da moda da bicicleta, de andar de bicicleta, sei lá, de onde vem essa bicicleta, né? Então, o fetiche da mercadoria, e eu coloquei um tema muito próximo a mim, porque no meu mestrado eu pesquisei a indústria da costura, que é o que a gente vê numa roupa, a gente não vê quem faz. Qualquer pessoa que estude indústria da costura sabe o processo que é de fabricação de roupa, como que ele se dá, né? Que é um processo um pouco difícil para os trabalhadores, precário, e também é bastante difuso, né? Esse processo. Não são só de marcas pequenas, não, são de marcas grandes, né? A gente vê aí direto noticiários falando sobre isso. Bom, então, o que a teoria do Marx traz para a gente tentar englobar? Estrutura de relação de classes é uma base de conflito. Então, por Marx a gente tem na base um processo primitivo de acumulação, que ele foi feito lá na passagem do feudalismo para a Revolução Industrial, em que, nesse momento, o trabalhador ele é expropriado dos seus meios produtivos. Aqueles que tinham terra pegam terra, aqueles que faziam manufatura ali, aquele que era um ferreiro e conseguia, né, fazer uma coisa, não, eles perdem. Eles entram na Revolução Industrial sem nada, sem meios produtivos, ou seja, assim, acaba acontecendo o quê? Uma massa de trabalhadores desempregados que precisam vender a sua força de trabalho como um meio de sobrevivência. Então, é isso, por isso que nós vimos lá, e nós vemos quando a gente analisa a Revolução Industrial, que os trabalhadores ganhavam muito pouco, crianças trabalhavam e mulheres também por causa disso. Então, essa é a primeira expropriação que acontece ali para o Marx. Depois disso, o que acontece nesse momento? Para o Marx, o dono de capital, né, são eles que já começam a manejar todo o processo político e, vamos dizer assim, governar a sociedade, não só os processos econômicos. Por isso, Marx vai dizer que a burguesia é a classe dominante, né? E ele vai dizer que na estrutura nós temos esse processo acumulativo, assentado no trabalho, que sem trabalho ninguém produz nada, e nos donos e nos meios de produção que não pertencem ao trabalhador. Um processo de exploração, que ele designa como mais-valia, que a parte não paga para aquele trabalhador em termos do que ele produziu, né? É um trabalhador assalariado, vamos dizer assim, né? Então, a teoria de Marx dá sempre um processo de conflito produtivo. Depois da estrutura, essa estrutura ela condiciona a superestrutura. E nessas superestruturas estão as instituições, estão as ideias, estão todas as outras questões que também ajudam assim, a estabelecer ideias na sociedade. Ok, pessoal? Então, aqui, não sei se a figura está muito grande. Lucas, se quiser deixar rapidamente só o slide, pode. Ok. Então, o que para o Marx acontece, gente? Nós temos um processo ali de uma pessoa tentando subir, vamos dizer assim, crescer na vida, uma base de um trabalhador aqui no meio, mas nós temos todas as instituições que, para o Marx, elas são burguesas, vamos dizer assim. Essas instituições são diferentes do Durkheim, né? Ele não é, o Durkheim via, eu usei até as mesmas figuras, ele achava que as instituições, elas promoveriam a moral, né, a harmonia da sociedade. Para o Marx, não. O próprio conflito está inerente à própria relação de domínio de uma classe nessas instituições, né? Então, para o Marx, assim, há o domínio de uma classe em todas as instituições, e por isso que nós não conseguimos, assim, mudar esse sistema, entende? Então, a gente tem um processo político, a gente tem um processo, até mesmo a educação, o Marx pensa isso. O Althusser, tem um autor, o Althusser,
que ele fala dos mecanismos ideológicos do Estado, se vocês quiserem ler. E ele assenta também que a educação também pode ser um mecanismo de manutenção da classe dominante, da ordem da classe dominante. As questões da instituição jurídica, mercado, então, financeiro, que é uma coisa que não existia tanto ali no Marx, mas que hoje, se for analisar, né, gente, é uma coisa abrupta, né, vamos dizer assim, né, o que o mercado financeiro influencia em termos de valor, de compra, né, do dia para a noite, né, é incrível. Então, o que a gente tem que lembrar é que, por Marx, o Estado é burguês, ele tem uma classe social, e as instituições também estão cooptando dentro de uma superestrutura para que essa base acumulativa se mantenha dessa forma que ela está, sem rompimentos de nenhuma forma, né, sem rompimentos para mudar essa sociedade, é meio que isso. Então, a gente tem, assim, o que assenta muito, e que o Marx traz valor, traz, né, à tona, é essa força de trabalho que aparece como mercadoria, ok? Mecanismos de alienação em relação ao produto, como eu disse, a própria divisão do trabalho social, ela se modifica, né? Hoje a divisão do trabalho ela é muito mais potencializada, hoje até nós temos terceirizadas, né? A produção pode começar de uma peça num lugar, ir para outro lugar, e terminar naquele lugar, voltar para outra fábrica, então, assim, a gente se perde nesse processo. O trabalhador não consegue mais ver o fruto do seu trabalho. Né, um trabalhador que produz um carro, ele não olha para o carro na rua e fala que ele produziu aquele carro. Milhões de pessoas que produziu aquele carro, porque é um processo muito fragmentado de divisão social do trabalho. Bom, gente, no sentido da cidadania, que era o que eu queria chegar, o que o Campini vai dizer? Não que a gente não concorde com essas situações, a gente até concorda com a teoria, né, vamos dizer assim, né, do Marx, a potencialidade que essa teoria tem. Mas o que o Campini ele tenta trazer para a gente abrir os olhos? A gente não pode pensar que tudo é mecanismo de alienação, que consumir é só alienação. Ah, consumo demais. Não. Ele vai dizer assim, muitas diferenças nacionais persistem com a transnacionalização e o modo como o mercado reorganiza a produção e consumo para obter maiores lucros e concentrar essas diferenças em desigualdades. Então, foi o que algum aluno comentou lá. Quando as instituições não fazem a sua parte, eu trouxe o Marx por causa disso. É como assim, quando talvez o interesse da classe que talvez governe não tem interesse de mudar a vida social das pessoas, não traz o acesso, não traz o senso de pertencimento, não traz água, não traz não traz, vamos dizer assim, uma vida social decente, não traz emprego, o consumo ele se torna um acalento, vamos dizer assim, ele se torna importante, na verdade, porque a gente vive num mundo cercado de signos, né, a gente apresenta as pessoas, né, então a gente não pode também dizer que uma pessoa de uma classe baixa, vamos dizer assim, ele consumiu, ele é um alienado, né, isso que eu acho um pouco significativo na teoria do Campini, ele não está nem em contraposição do Marx, não, gente, eu só estou dizendo que às vezes a gente tem que ver as teorias e pensar em relação a elas, aliando, né, reflexões, vamos dizer assim. Então, é significativo. Uma pessoa que nunca teve casa, ela participar de um programa e ela adquirir uma casa, é um meio de cidadania que ela adquire, né? Porque até ela votar numa pessoa, apesar que a política é muito importante, os mecanismos democráticos, ela votar numa pessoa e ela ter o retorno de que aquela política pública vai funcionar, né, tipo assim, ou que ela vai conseguir uma vida melhor, para ela parece muito distante. E vocês sabem que eu estou falando no Brasil, infelizmente. Então, eu adquiri uma casa, eu comprei, sei lá, uma roupa na 25 de março, um tênis que está na moda, um jovem, você vai chegar e vai acusar esse jovem de alienado numa vida que ele está cercado de pessoas que compram produtos a todo momento? Que tentam se legitimar, às vezes, através das redes sociais, entende? Então, como se o Campini dissesse assim, olha, a gente constrói significado a todo tempo, isso também importa, né, antropologicamente, né, vamos dizer assim, em termos de sociedade. A cidadania, ela é sobrevivência, e para mim, sobreviver, eu leio as relações sociais, eu interpreto elas, isso é um pouco até Weber, porque o Weber é que ele vê o indivíduo e ele fala que o indivíduo, na relação social, ele sempre se orienta a uma direção, mas ele só se orienta em relação à orientação do outro, ele sempre está de olho no outro, né, a ação social do Weber é isso. Então, é como se dissesse assim, a gente não está sozinho no mundo,
Então não dá para a gente assim, eu não vou consumir isso, porque, né? Então a gente vive um grande dilema mesmo, mas quem produz esse dilema é o capitalismo, né, no sentido maior. Então, gente, consumo e cidadania tem a ver com valor simbólico construído, né, vamos dizer, sustentado, né, por uma racionalidade econômica que nós vivemos hoje, por um sistema, né. A gente, às vezes, procura marcas estrangeiras como símbolo de prestígio. Quando o Campini escreveu isso, era a década de 70, mas hoje a gente continua fazendo, eu acredito, a mesma coisa, né, por essa valorização, sei lá, que nós temos em relação ao estrangeiro, eu não sei, aí são outras teorias sociológicas, né? Então, talvez a gente continue fazendo isso, né? E novos símbolos de prestígio, aparecem. E a publicidade fez isso a todo tempo também, que aí se relaciona com aquilo que o Marx traz como as ideologias trabalhando, né? Cumprir, né, as ideologias fazendo o seu papel nessa esfera social, né, que está acima de nós, né, mas que a gente não vê, mas olha, cumpre. Você não é nada sem isso, né? Você precisa disso, né? Então, tem muito também essa questão a todo tempo trazendo informações para a gente. Identidade, pertencimento, então a gente acaba também produzindo identidade através do consumo também, gente. Hoje, muitos sociólogos, se a gente vai fazer pesquisa sobre consumo, a gente leva em consideração também essa questão de identidade, o que a pessoa consome, como ela constrói, ainda mais no mundo global, as identidades se tornam cada vez mais fragmentadas, né? Então, a frase do Campini é: as mudanças na maneira de consumir alteraram as possibilidades e as formas de exercer a cidadania. Então, a cidadania, ela ela pode ser participação política, social, econômica, senso de pertencimento, comida na mesa, educação para todas as crianças, vamos dizer assim, sistema de saúde, acesso, né, vamos dizer assim, até diversão, né, lazer, vamos dizer assim, pode ser tudo isso, né, mas ela também, ela acaba assim, vamos dizer assim, essa maneira de consumir, e para algumas classes ela também se exerce igual, como forma de cidadania. A cidadania também aparece, porque traz uma vida melhor, nem mesmo que seja um movimento momentâneo para a vida das pessoas de classe mais baixa, num país tão desigual. Lucas. Oi. Hoje eu não parei tanta aula, gente, porque senão eu não conseguiria terminar tudo que eu queria falar, mas a gente tem um tempinho aí. Temos uma pergunta, né, do Alexandre, professora. Deixa eu tentar ver aqui. Conseguem chegar aí? Sobre a lei do consumo, ele é conforme a necessidade ou os produtos que seduzem os consumistas? Olha, tem duas questões, Alexandre. A lei do consumo é conforme a necessidade, porque se a gente pensar na teoria do Marx, inclusive eu não falei de valor de uso e valor de troca, né? Antes o Marx diz assim, a gente consumia em termos de valor de uso. Eu com um casaco, eu usava aquele casaco ele era suficiente para mim, ele tinha uma utilidade. Quando a gente adentra o mercado, a gente passa as mercadorias, elas passam a ter um valor de troca, elas se tornam mercadorias e têm valor de troca. Então, vamos dar um exemplo, eu tenho um casaco, Lucas, eu quero chegar lá na vendinha do seu Zé, lá numa cidade pequena, e falar que eu quero trocar um casaco por milho, você me dá 3 quilos de milho? Eu dou. Tudo bem, então eu tenho uma forma igualitária, né, de pensar o valor entre esses dois produtos. Porém, o que acontece na sociedade hoje? Vem uma seca, o milho fica caro, eu vou de novo na vendinha com o mesmo casaco, ou com o outro que eu tinha, eu falo, você me dá 3 quilos de milho? Não dou mais, agora você tem que pagar 20. Então, colocando a pergunta aí de novo do Alexandre, a gente tem questões de necessidade, porque igual gasolina, tudo que a gente tem consumido hoje, né? Mas a gente também tem, o que ele colocou, né? Então, o consumo é conforme a necessidade, a gente tem que consumir itens básicos, e isso está dentro dessa lógica que o Marx falou, alterável, modificável, né? Mas os produtos também seduzem, os consumos seduzem, né? Seduzem porque, igual a gente trabalhou assim, apesar dele trazer cidadania para algumas pessoas, na verdade isso é senso de pertencimento, a gente quer a todo momento, pode ser diversas coisas, né? Isso daí, sei lá, pode se estudar
psicologia, por que eu compro? Por que a gente compra tanta coisa? Por que a gente acumula, né? É um processo que a gente criou? Ou porque se eu não comprar certas coisas, para o meu ciclo social eu não sou nada. Ah, mas aí também você tem que se livrar desses amigos. Ah, mas eu me livro desses amigos, a sociedade está dizendo a mesma coisa para um outro grupo social que eu tento recorrer, né? É sempre uma relação de mão dupla, assim, onde um Não lado... tem para onde fugir, né? Só rompendo, segundo Marx. E é interessante, principalmente quando você trouxe esse ponto, professora, principalmente essa questão do consumo, né? Até comentaram ali sobre o consumo enquanto satisfação das necessidades. Seria, acho que poderíamos falar de um consumo saudável, né? Acredito que um problema vai quando isso torna-se exacerbado, né? Quando a gente eleva o consumo a uma potência e ele torna-se exacerbado. Ou até mesmo pegando, né, desses pontos da aula, a questão ideológica até mesmo, né, da superestrutura, infraestrutura, né? Enquanto temos aquilo que vai ordenando o modo de ser com base no consumir, simplesmente para manter a mesma ordem do sistema. Eu achei muito interessante esse ponto de separar, né, o consumo. E a gente também, é difícil a gente cobrar isso, porque aquele quadro das instituições, as instituições vão criando necessidades para a gente também. A gente até tenta economizar às vezes, né? Não só em termos de salário no Brasil, mas assim, eu compro um carro, eu só queria andar de carro, gente. Mas a seguradora vai me oferecer um carro porque ela vai dizer que o mundo é violento. Cadê a segurança pública? Ah, não funciona. E daí parece que não, mas mecanismos estão presentes para que, eu já tenho um outro gasto com isso, que daí eu vou ter um outro gasto. E então, assim, é exatamente essa questão da gente não criar necessidades a todo tempo de consumo mesmo, do próprio sistema. Se a gente se livra disso, Lucas, a gente tem que romper, né? Tem pessoas que rompem um pouco. Romper com esse sistema, mas só que daí não acaba entrando em outro sistema, não acaba entrando em uma outra forma também, né? Eu até vi uma frase aqui nos comentários que não sei se é do filme, mas me lembra muito do filme Clube da Luta, né? Compramos produtos que não precisamos com dinheiros que não temos para satisfazer as outras pessoas, né? Algo assim que do filme Clube da Luta traz justamente essa questão do consumo enquanto uma etiqueta, né? Até mesmo o poema, né? Eu Etiqueta, que eu só me esqueci o autor. Não sei desse poema. É um poema Eu Etiqueta, onde vai falando que a pessoa ela é aquilo que ela veste de acordo com as suas roupas, de acordo com aquilo que ele veste, de acordo com os consumos, assim, né? Até mandaram uma pergunta aqui, então é possível separar consumo e cidadania? Essa eu deixo para você. Na verdade, cidadania é estabelecida por lei, na Constituição Federal, né? É uma promulgação de direitos e deveres que nós temos em sociedade, e esses direitos são de diversos aspectos, né? De educação, né? De saúde, de segurança pública, de lazer, né? Enfim, de exercer o voto democrático. A cidadania é isso. O que acontece é que o consumo ele aparece também como um mecanismo de cidadania quando nós não temos uma devolutiva da sociedade em relação à sobrevivência, né? Então, naquele momento, a gente acaba se utilizando do consumo para socialmente se estabelecer. Então, né, eu também quero um carro, só eu não tenho um carro, né? Numa sociedade, eu acho que eu vou comprar essa roupa, né? Eu preciso ir num aniversário, num casamento, você vai chegar de qualquer jeito. De certa forma, acaba sendo cidadania, porque você se sente adquire um senso de pertencimento, e conforme você vai estabelecendo esse consumo cada vez mais, até forma a sua identidade. Hoje, a identidade das pessoas também podem se dar em termos de análise de tudo que elas consomem, né? Se a gente partir, né, de vários aspectos, né? Também. Eu acho que é interessante, né? A gente já está acabando, porque esse é um assunto que renderia muito, né? Será que dá tempo para mais um? Tem muita coisa. Ver, né? É que é interessante até mesmo a gente falar, né? Estamos inseridos nesse sistema, estamos inseridos nesse mundo, né? Nessa realidade. E também não dá para negar e viver quase que 100% contra, né? Igual a gente está falando sobre esse sistema do não consumir, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Às vezes você acaba comprando algo pela necessidade que o contexto a pressão social, né? A pressão social mesmo, também. A
preciso de um carro para mim trabalhar, porque estou longe, ou algo assim, né? E só para comentar, o poema Eu Etiqueta é do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Como pude esquecer esse grande homem? Quem não conhece, depois dê uma olhadinha lá, que fala justamente sobre essas relações de consumo. Professora, acho que já está chegando no nosso horário aqui, infelizmente. Tudo ao nosso redor incentiva ao consumo, olha só. Questões sobre justamente essa relação do mundo na qual estamos inseridos. Eu vi uma questão ali, eu acho que, eu não sei se eu vi duas, na relação desse aspecto da teoria do Marx, só para fechar, de que, eu sou obrigada a dividir meu lucro com os outros, eu trabalho, não é, né, assim, mas não é. Aqui a gente apresenta uma teoria de que, na verdade, se esboça mais que o mundo é uma sociedade assentada em desigualdades, né, e que pro Marx o liberalismo, né, no seu processo de fundação, ele não dá conta disso. Ele até tenta, mas ele tem uma natureza desigual. Então, não em termos de julgamento, se a teoria é melhor ou não, ou se não em termos de que eu tenho que dar o meu carro. Isso é uma discussão já de outras questões ideológicas, né? É mais uma apresentação de como os mecanismos de produção de mercadoria, de como o trabalho é exercido, de como isso gera mercadoria, essa mercadoria está na sociedade e gera consumo, que é também produzido, de certa maneira, em termos de questões ideológicas. Bom, então, acho que para encerrarmos é isso. E, pessoal, recadinho, só para a gente finalizar aqui. Não se esqueçam do prazo das atividades. Atentem-se ao prazo das atividades, pois elas compõem a sua média na disciplina e aonde você também aplica esse conteúdo e também para passarmos de disciplina. Então, realize as atividades, atente-se aos prazos. Não se esqueça que da semana de conhecimentos gerais ali que está rolando, participe, você pode acumular horas complementares e até mesmo uma notinha, um pontinho a mais ali na sua média. É tudo muito importante isso, né? Já que falamos e tem também a enquete, Sim, gente. A enquete, não se esqueça da enquete que está ali no chat. Enquete no final da aula, agora que vocês terminaram, vão responder, que é importante. É muito importante para nós, pessoal. Muito obrigado. E espero encontrá-los novamente semana que vem no nosso último encontro. Infelizmente, porque já está acabando, passo rápido. Agora que a gente vai pegando jeito, agora que a gente vai mergulhando. Daqui a pouco acaba. Vai ficando para a próxima. Aguça, atiça os estudos, digamos assim. Aumenta a vontade ali de ir um pouquinho mais além, né? Então, pessoal, a gente se vê aí na próxima aula, digamos aí. Tamo junto. Professora Samantha, muito obrigado pela presença, pela contribuição, Obrigada pela a você, aula. Gente. Tarefa todos os alunos, tudo, comentários. Show. Temos muitos comentários hoje, mas é que é um assunto que está muito presente em nós. Rapidamente, eu só toquei um pouco a aula mais, pessoal, porque às vezes a gente não consegue trabalhar tudo, né? E tem gente querendo para exercício, para... né? Quem sabe a aula que vem a gente abre esse espaço de debate reunindo, já que é a última aula, para a gente participar mais, democraticamente. Dúvidas, coloquem no comentário lá da aula, no fórum, que daí a gente vai trazendo para discutir nesse último encontro. Questões, procurem o mediador através do Fale com o Mediador. Até mais, galera. Até mais, gente. Boa noite. Se cuidem. Tchau.